E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pastor BJ e eu tô aqui com o Rodrigo Maciel hoje pra gente falar de um tema que a galera pede, o pessoal pergunta, que é sobre pornografia. Será que a gente podia dar algum conselho pra galera que sofre com isso, que pena com isso, pra se libertar? Tem algo que a gente pode fazer, que pode trazer essa libertação aí? Com certeza, há algumas formas aí que a gente... Cara, tem um negócio no cabelo aqui, cara. Sacanagem, velho. Isso são horas. O primeiro passo foi eu conhecer melhor quem Deus é, sabe? Eu acho que a grande dificuldade da gente vencer a pornografia está também a gente não conhecer bem a natureza primária da nossa relação com Deus. Quando eu entendi que a nossa relação com Deus era de pai para filho e que Deus queria me tratar como pai e queria que ser tratado como alguém que gosta de ser chamado de papaizinho, Abba, pai, como diz a Bíblia, eu me senti um pouco à vontade para começar a pensar a tratar isso. Na sequência, eu acho que eu precisei durante muitos meses orar a Deus para que Deus no meu coração fosse trabalhando a convicção de que eu poderia ser curado. Entendi. Porque eu acho que também falta um pouco de fé para a gente de acreditar que a gente pode ser curado disso. Porque talvez a gente já tenha tentado tantas vezes, de tantas formas, parar com isso e por não ter conseguido, a gente às vezes acha que ou nós somos muito incapazes ou é impossível parar, né? Com tanto bombardeio de informações que a gente recebe, né? Enquanto a gente cai, né? Eu lembro comigo, cara, eu caía nesse pecado e aí depois, não, vou me levantar, vamos lá, tal, e aí caía de novo, e aí você levanta, cai, aí chega uma hora que você, cara, eu vou cair de novo, não tem jeito, né? E a gente para de acreditar que Deus pode operar esse milagre na gente. Para de acreditar. Então eu diria que esse seria um segundo passo, né? Começar efetivamente a orar a Deus e pedir: Deus, por favor, me convence de que você pode me curar. Entendi. Eu acho que esse é um detalhe importante. Convencer-me de que eu posso ser curado por ti, entendeu? Então eu diria que o passo zero é a gente entender mais quem Deus é. Nessa perspectiva de graça, de que Ele me ama, de que Ele me trata como pai, né? Meu paizinho, todas essas questões. Até a gente comentou um pouquinho que tudo isso Ele colocou no podcast, né? Esses principais assuntos, né? De espiritualidade que formaram essa base. A gente vai deixar aqui na descrição dos vídeos, uns 10 a 12 podcasts. Dá uma olhadinha nesses assuntos que é a base de tudo, né? Não adianta a gente falar passo se você não buscar entender mais sobre quem Deus é, o que Ele fez por você. E entendendo um pouquinho disso, começar a orar para que nós acreditemos que Deus pode curar. Seria isso. Perfeitamente. Esse é o segundo passo. A palavra de Deus diz que quando a gente pede alguma coisa com fé, sem duvidar, Deus atende o nosso pedido, né? E quando a gente pede algo que não é uma coisa que é só para nós, é uma coisa que beneficia o mundo, beneficia a humanidade, as pessoas que estão à nossa volta, Ele também atende esse pedido, porque esse pedido é feito em nome de Jesus, o Cristo. Cristo é o sacrifício, a entrega, a oferta em favor das pessoas. Então, se eu peço algo em favor de algo que não é exclusivamente para mim, e eu peço sem duvidar, eu tenho convicção de que Deus vai resolver aquele problema, entendeu? Entendi. Então, a oração, eu acho que é para tratar no nosso coração a questão da dúvida, de começar a acreditar que Deus pode me curar, e segundo, para ter convicção de que eu estou pedindo uma coisa que não é só para mim, porque você ser curado da sua pornografia vai te ajudar não somente as suas questões internas, mas vai te ajudar com as suas relações, os seus relacionamentos afetivos, as pessoas com qual você cruza, se você tem filhos, vai te ajudar no relacionamento com seus filhos, enfim, pode beneficiar muita gente e pode beneficiar inclusive as meninas que são exploradas e os homens que são explorados a partir dessa indústria que às da vezes pornografia. A gente não pensa, né? Aquela pessoa que a gente está explorando, né? Através da pornografia. Porque cada clique financia a exploração dessas pessoas. Em geral é isso que acontece. Tá, então beleza. Resumindo aqui, se preparar, se entendendo essa visão, que a gente vai deixar aqui os podcasts para você se inteirar mais. Depois disso, orar para que você acredite que Deus pode curar você disso. E aí depois, orei, eu sinto, eu tenho fé que Deus pode curar. E agora, o que você acha que eu faço? O que você fez que te ajudou muito? Em Tiago, a palavra de Deus nos ensina que quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. A oração de um justo tem muito poder. Então o que acontece? Quando eu confesso o meu pecado para alguém e conto para ele exatamente com todos os detalhes, aquilo que me assola, todas as vezes que eu caio, por que eu caio, onde que eu caio, e confesso isso para o meu irmão, e esse irmão ora comigo, né? A palavra de Deus diz que essa oração tem muito poder. Tem um outro texto bíblico que diz que se você concorda com alguma coisa, com alguém aqui, você e mais um, aqui na terra, esse mesmo acordo firmado com você aqui na terra é firmado também no céu.
Então, há uma convicção muito forte de que quando essa oração acontecer, essa cura vai naturalmente surgir sobre a tua vida. Então, eu diria que o terceiro passo é você confessar isso para o irmão seu. E esse é o mais difícil de todos. Né? Sem que sombra de dúvidas. Você se abre, você tira a sua armadura, tira a sua máscara, aquela máscara de proteção que a gente tem, né? E eu achei interessante, você falou detalhadamente, assim, tipo, às vezes a gente esconde, a gente às vezes confessa, então, eu tenho um pecado grande aí, ou tem um pecado secreto, sabe? A gente até se esconde até atrás da confissão. Mas é não pegar leve mesmo, falar o pecado é esse, chamar o pecado pelo nome no momento da confissão para um amigo. Perfeitamente, é chamar o pecado pelo nome. E às vezes você deve estar pensando assim o seguinte, cara, mas se eu falar isso para as pessoas, cara, vou correr vários riscos, assim, tipo, se a pessoa me admira, ela pode deixar de me admirar, se a pessoa gosta de mim, pode deixar de gostar de mim, se eu de repente falar isso para a pessoa, ela pode contar para uma outra pessoa. Então, naturalmente, eu diria, lógico, você vai confessar isso para uma pessoa que tenha uma discrição mínima, né? Mas você tem que correr esses riscos. Eu acho que faz parte do processo de confissão. Eu acho que Deus espera de nós que a gente coloque esses direitos que a gente foi absorvendo durante a vida sobre as pessoas, que a gente realmente esteja disposto a jogá-los no chão, porque é uma coisa muito difícil de ser curada, e se a gente não se quebrantar mesmo, não ficar em pedaços, a gente não volta pro eixo natural da coisa, entendeu? Sim. Então, eu diria que confessar o pecado pro irmão, crendo no que a palavra de Deus diz, pode te curar sim da pornografia. E eu diria que ainda tem uma intensificação desse processo. Tem uma maneira da confissão ser mais forte ainda? Mais forte ainda, que se você, por exemplo, tem a oportunidade de confessar esse pecado para alguém que você lidera, que você controla de alguma forma, que são pessoas que são inspiradas por você. No caso aqui nós temos aqui o pastor BJ, eu também sou líder de uma comunidade de jovens. Quando você confessa isso para as pessoas que você lidera e você tem a liberdade de confessar essas coisas, a cura é ainda maior. Porque daí você realmente... Sabe o que acontece? Porque quando a gente faz essa confissão, a gente pode ser a gente mesmo andando por aí. A maior desgraça do pecado é porque ele te aprisiona de um jeito que você passa a viver de máscaras e você só anda por aí de máscaras. Viver sem máscaras é poder ser você mesmo. E poder ser você mesmo é uma grande ferramenta para vencer qualquer pecado, inclusive a pornografia. Porque deixa de ser escondido, né? Deixa de ser escondido. Quando a gente confessa, ainda mais para alguém que a gente lidera, a gente tira aquele carinho que a gente tinha do pecado. Ele se torna algo público, entendeu? E por incrível que pareça, isso tira grande parte do poder que ele tem sobre nós, né? E mais do que isso, eu diria, porque assim, quando você confessa o seu pecado, ou seja, as pessoas sabem que você pecou sobre aquilo, ou que você vem pecando sobre aquilo, que você tem dificuldade sobre aquilo, Satanás também não tem mais poder sobre você. Porque uma das coisas que Satanás faz é o seguinte, ele fica te botando na tua mente, tá vendo? Você é um incapaz, você não dá conta, toda vez que você tenta, você não consegue, você promete as coisas e não cumpre, você fala com Deus as coisas e não faz. Então assim, Satanás usa essas acusações para poder colocar você para baixo e falar, cara, vou desistir disso aqui, vou desistir de me curar desse assunto. Então, quando você confessa, Satanás não tem mais esse poder sobre você. Sim. Porque ele vai te acusar do quê? Todo mundo já sabe. Sim. Quem mais poderia me incomodar agora? Entendeu? A gente tira o poder que ele tem sobre nós. Sobre nós, exatamente. Cara, esse negócio de confissão é louco, né? Muito e a louco. gente não faz isso, né? A gente tem medo, a gente tem receio. Tá lá na Bíblia, se confessar vai ser curado. A gente precisa usar mais isso. Infelizmente, não é uma rotina das nossas comunidades. Mas eu tenho entendido cada vez mais, na nossa comunidade lá na Vila Madalena, a gente tem uma rotina de confissão de pecados, e eu acho que cada dia mais é importante isso, né? Não uma confissão para ser perdoado, mas é uma confissão, como diz o texto bíblico, para ser curado. É porque perdoado nós já fomos. Sim. É para a cura mesmo, efetivamente. Entendi. Tá, voltando aqui. Entender ali a base do cristianismo, perspectiva de graça, quem é Deus para mim. Depois a gente falou de você orar para acreditar na cura, confiar que Deus pode curar. Confiei, agora eu confesso para o meu irmão para que essa cura possa chegar. E aí depois tem um terceiro passo aí que pode me eliminar ou me ajudar a continuar nessa cura e isso não acontecer de novo? Sim, com certeza. Particularmente eu acho que esses 3 primeiros passos são bem suficientes. Você vai perceber a cura como eu tive a oportunidade de perceber também. Depois que essa novidade do Evangelho chegou para mim, essa boa nova do Evangelho chegou para mim, eu ainda levei 4 anos para me livrar da pornografia, porque eu fui confessando vários pecados, eu tinha vários outros pecados, ainda tenho muitos pecados para confessar, mas eu fui deixando esse por último,
Porque, querendo ou não, ele ainda era uma coisa que me dava, era uma válvula de escape para mim, era uma coisa que eu gostava de fazer nas minhas horas sozinho, entendeu? E então eu demorei um pouco para confessar, mas no dia que eu confessei, eu tive a convicção de que eu estava curado daquilo ali. E todas as vezes hoje que eu estou na mesma situação, na mesma circunstância que antes me levava ao acesso da pornografia, hoje eu vejo que aquilo, eu olho para aquilo e falo, cara, você não tem mais poder sobre mim, sabe? Entendi. Então eu diria que esses 3 passos são bem suficientes, mas teria um 4º passo, que eu costumo chamar de double check, ou seja, uma segunda checagem, né? uma dupla checagem ali. Afirmação ali do tudo que aconteceu. Que depois de tudo que você já foi curado, etc., vale muito a pena você fazer isso, que é você eliminar os gatilhos, né? No meu caso, o gatilho era quando eu estava sozinho. Então, se eu ficasse sozinho e se eu ficasse distante da minha esposa, provavelmente eu teria essa dificuldade. Então, eu eliminei muito das quantidades de vezes assim que eu ficava sozinho. Isso me ajudou bastante também. Então, reduz a quantidade de oportunidades, naturalmente reduz a possibilidade de você cair novamente. Mas isso é só uma segunda checagem, entendeu? Porque as 3 primeiras já seriam suficientes. Aí, eu diria. O que eu achei interessante até dessa perspectiva é que eu já tinha ouvido até essa questão de eliminar gatilho e tal, só que muitas vezes a gente coloca, e eu vejo algumas pessoas dizendo isso como, por exemplo, o primeiro passo, entendeu? E aí parece que a gente luta contra o pecado. E, cara, a gente não consegue, né? E achei interessante que nessa perspectiva isso aí é o último. Na verdade, isso aí é depois que você já foi curado, é um negócio para conferir, entendeu? Sim. Então, realmente essa cura e esses 3 passos, eles vem a cura de Deus, vem a cura do próximo, entendeu? E aí esse último a gente só dá esse conferes aí. É isso aí. Né? É só um confere. E eu diria que depois disso, não até só pelo pecado da pornografia, mas por todos os outros pecados que você vai perceber que você vai ser curado desse pecado, você vai querer fazer disso uma rotina na tua vida, de confessar os pecados, estar em comunidade, etc. E aí eu acho que talvez um outro passo seria manter esse ritmo, sabe? De confessar o pecado uns aos outros, para que todos aqueles pecados que te assolam, que te prejudicam aí, eles possam ser minimizados ao ponto de... Mas sucesso é poder viver o sonho de Deus para minha vida. E sem sombra de dúvidas, viver sem a pornografia é o que Deus quer para todos nós. Para você que está ouvindo a gente aí, para mim também. Que louco. Foi esse papo que a gente teve aqui, espero que tenha ajudado você que sofre com isso e você que talvez já venceu isso também, mas a gente precisa sempre estar alerta, sempre estar ligado para que esse pecado e nenhum outro pecado possa tirar, né, nossa comunhão com Deus e a influência, o poder que a gente pode ter através do Espírito Santo para abençoar a vida de pessoas. Perfeito. Então faça isso, dá uma olhadinha nesses podcasts aqui embaixo que a gente está deixando na descrição, sabe? Se intere sobre esses assuntos do reino, o que é isso, quem é Deus, conheça mais isso, ore para Deus para que Ele te ajude a acreditar que você pode ser curado. Depois confesse isso para um amigo, confesse isso para alguém e se puder confessar para alguém que você lidera vai ser mais poderoso ainda. E por fim, depois de receber a tua cura, você elimina os gatilhos, vê aquilo que pode te desencadear e desencadeia esse pecado em você e começa a eliminar isso, só para dar uma conferida para que isso não te incomode de novo. Uma coisa que eu queria adicionar agora, BJ, só que me vem à mente agora, é só para dizer para você que eu não sou o único curado da pornografia, eu já vi dezenas de pessoas serem curadas através desse processo que nós contamos para vocês. Então, o que eu trouxe para você hoje aqui, para o BJ, é algo que não só funciona na minha vida, mas na vida de muita gente. Eu tenho certeza que Deus pode estar começando esse trabalho. O simples fato de você estar assistindo esse vídeo já significa que Deus está trabalhando no teu coração e já está mexendo na eternidade ali, tudo o que precisa, mexendo os pauzinhos ali do reino dele para fazer com que isso seja positivo na tua vida e você seja curado em nome de Jesus. Amém, cara. Amém. Rodrigo, você pode fechar com oração para a gente? Claro. Estamos gravando isso aqui, mas acho que a oração tem poder, mesmo gravada, para a gente orar por esse amigo que está olhando a gente aí, pedindo que Deus abençoe, que Deus ajude ele a vencer essa dificuldade. Vamos sim. Abba, papaizinho, nós oramos a Ti, Pai, na certeza de que o Senhor ouve a gente e que é abençoador sempre daqueles que Te buscam, Senhor. Amém. A gente pede pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, pessoas que têm sofrido, Pai, com o vício da pornografia. Amém. Ou pessoas que têm amigos que estão sofrendo com esse vício, filhos sofrendo isso, esposo, esposa, cônjuges. Ó Deus, em nome de Jesus, a gente sabe que esse não é o Seu plano para a nossa vida, Pai. Isso tem atrapalhado os relacionamentos, feito com que pessoas se separem, se afastem. E não é esse o Seu plano para nós. O Seu plano é nos reconciliar, Senhor, é nos juntar. E quando a gente se afasta das pessoas, a gente não está cumprindo a Sua vontade para a gente, Pai.
Então, em nome de Jesus, a gente pede como quem pede na certeza de que está recebendo poder para isso, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor invada, através desse vídeo, invada a vida das pessoas Amém. que estão assistindo e que entre ali pelas artérias, pela mente, pelo coração, pelos órgãos do corpo, Pai. Amém. E com esse poder arraigado dentro de cada um deles, o mesmo Espírito que ressuscitou o seu Filho Jesus, Pai, no terceiro dia, que esse Espírito que está dentro deles nesse momento possa se manifestar, se movimentar. Amém. E essa cura possa acontecer no momento certo. Amém. E essas pessoas possam testemunhar da sua cura para que outras pessoas possam ser curadas também. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, mano. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. A gente se vê aí nos próximos vídeos aqui no canal. Tchau, galera. Valeu. Abraço.